Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Opinião Livre, ainda de casa, respeitando o isolamento social, sempre trazendo para vocês muita informação, compartilhando conhecimento. E olha, em São Paulo, todos nós sabemos, né, a quarentena começou em 24 de março em todo o estado. E nos momentos mais críticos da pandemia, chegou a quase 70% de adesão. Mas aos poucos, esse isolamento foi perdendo a força. Ruas e áreas de lazer começaram a ficar mais lotadas em todo o Brasil. E até mesmo aqueles defensores do isolamento acabam dando aquela fugidinha. E psicólogos e psiquiatras atribuem esse comportamento a uma explicação científica chamada fadiga da quarentena. E para entender melhor como é que funciona esse mecanismo, o Opinião Livre de hoje recebe o psicólogo Ricardo Sebastiani. Ele que é psicoterapeuta e especialista em psicologia clínica e saúde pública. Muito obrigada pela sua participação aqui no Opinião Livre, Ricardo. Muito obrigado, Silvia. É um prazer aí estar com vocês e poder, de alguma forma, ajudar os ouvintes a entender um pouco o que todos nós estamos enfrentando. Ricardo, quer dizer que esse cansaço que todos estão do isolamento, isso é fadiga de quarentena, é isso? Então, Silvia, esse é um termo que acabou sendo utilizado, mas, na verdade, do ponto de vista da psicologia, a gente chama o que está acontecendo de falência adaptativa. Né? O que acontece? Quando nós fomos levados ao isolamento, né, em meados de março, uma série de restrições começaram a escalar na nossa vida. Né? Homeworking, homeschooling, fechamento de comércio, fechamento de escola, diminuição da circulação das pessoas, né? Um pouquinho depois uso de máscara, enfim. E isso, num primeiro momento, representou um esforço muito grande que surtiu dois efeitos importantes. O primeiro era da gente tentar frear a escalada do vírus, uma vez que era uma pandemia ainda muito pouco conhecida em termos de comportamento viral, da agressividade desse vírus. E a segunda coisa, que essa foi a que nós efetivamente conseguimos com o isolamento nos primeiros meses, era achatar a curva de contaminação para que ela não escalasse muito rápido e a gente tivesse um colapso nas estruturas de saúde pública para o atendimento da população. Sobre esse aspecto, a gente realmente conseguiu fazer isso em boa parte do país, particularmente aqui em São Paulo. A gente conseguiu dar conta, né, apesar dos números tristes que a gente tem, mas conseguiu dar conta de atender a população na sua grande maioria. No entanto, o que acontece é que quando a gente vai para esse isolamento, para todas essas medidas de diminuição de circulação, o que acontece conosco é, primeiro, um estado de alerta no nosso cérebro, onde uma série de neurotransmissores são emitidos e a percepção de um perigo iminente que me ameaça faz com que eu adote medidas protetivas e aceite essas medidas no sentido de que, ok, aquilo que me ameaça, aquilo que pode inclusive me levar à morte, está sendo de alguma forma controlado. Essa resposta neuropsicológica, ela dura algum tempo, né, quando todos esses neurotransmissores são soltos no nosso organismo. Com o passar do tempo, essa resposta neuroquímica vai reduzindo e o que acontece é que a gente começa a ter outros fatores contribuindo para isso. Então, veja, num primeiro momento a gente se isolou, buscando se proteger, mas nós tivemos que fazer uma troca muito complicada. Né? Nós nos impusemos uma série de estímulos negativos e perdemos uma série de estímulos positivos, né? O convívio, a relação, o nosso cotidiano com as pessoas, a previsibilidade do fluxo da nossa vida, tudo isso foi perdido e, em contraponto, a gente estava fazendo um enorme esforço para poder reorganizar a nossa vida. Dentro de casa, massivamente nas plataformas digitais, migrando o trabalho, migrando a escola, evitando o contato com as pessoas queridas, temendo pelos nossos idosos, nossos familiares de grupo de risco. Então, tudo isso representava um enorme esforço, né, com o enfrentamento de estímulos negativos e a perda dos estímulos positivos. Na medida em que isso vai correndo na linha do tempo,
isso começa a criar uma saturação, aquela percepção de perigo começa a diminuir e eu começo a ter outros tipos de necessidade. Então, isso começou a criar uma espécie de equilíbrio nos pratos, né? De um lado, preservar a saúde física, preservar a vida física, e de outro, preservar a saúde psicossocial, né? Então, na medida em que isso começou a ter uma espécie de competição entre essas duas coisas, gradativamente as pessoas começaram a afrouxar as medidas autoprotetivas, né? Tivemos outras questões que também contribuíram para isso, a confusão de informações, as contradições, que também deixavam as pessoas mais inseguras e mais confusas, né? A diferença enorme de posições das pessoas em relação a isso, que iam dos ultra mega preocupados aos negacionistas. Então, um conjunto de fatores foi criando as condições para que a gente entrasse no que a gente está chamando de fadiga de quarentena. É verdade, foi um período bem difícil, né, de incertezas, cada um, como você mesmo disse, cada um falava uma coisa, então começou a criar, né, uma ansiedade em todos nós, e aquela coisa de você achar que você ia ficar um mês, de repente 2 meses, de repente 3 meses, e aquilo, né, porque eu acho, não sei, eu acho que a gente tem um limite, né, a gente coloca assim, eu vou fazer isso até terça-feira, quando é quarta você já começa a achar que passou o tempo que o teu limite do corpo permitiu. Então, esse cansaço do isolamento, ele se torna um problema mental quando? Qual que é o divisor aí na nossa mente? Então, na verdade, a gente não teria um divisor universal, né? Isso varia muito de pessoa para pessoa, de acordo com as características delas, capacidades de enfrentamento, de adaptação, de resiliência, as condições que ela está submetida, né, em termos de estrutura psicossocial, estrutura socioafetiva. Então, isso varia muito. A gente viu já pessoas no primeiro e segundo mês apresentando condições de sofrimento importantes, sofrimento mental, e estamos vendo pessoas que continuam ainda mantendo restrições e estão segurando bem. Quer dizer, isso é muito relativo e varia muito de pessoa para pessoa e de condição global, né, que a pessoa está inserida. Agora, de qualquer forma, na medida em que a linha de tempo caminha e as restrições continuam, isso vai aumentando para todo mundo, né? A capacidade de continuar se mantendo em condição de isolamento, eu não digo nem de isolamento, mas é uma condição de proteção, né? O uso da máscara, o cuidado com a higiene, o evitar grandes aglomerações. Quer dizer, alguma circulação a gente já está tendo e ela é possível, né? Pelo atual status da pandemia aqui no Brasil. Mas as pessoas estão sendo muito mais descuidadas do que deveriam. É como se tivesse decretado o fim da pandemia, mas esqueceram de avisar o vírus, né? É isso mesmo, olha, fiquei assustada, porque nos últimos feriados, né, foi uma debandada geral, principalmente para o litoral, todo mundo para a praia, todo mundo para as praças, você anda, principalmente aqui em São Paulo, está todo mundo na rua, né? Então, a Sim. impressão que se tem, o doutor Ricardo, é que as próprias pessoas decretaram o fim do isolamento. Tem gente que fala assim, eu quero pegar esse vírus logo, entendeu? Para ficar livre. Quer dizer, até que ponto isso é causado pela fadiga da quarentena? Essa coisa de não aguento mais e não se importa nem de pegar o vírus, quer sair. Sim. Isso a gente encontra em todas as situações onde um coletivo é submetido durante muito tempo a uma situação anômala e estressante. Você vai ver isso, por exemplo, em matérias que vocês cobrem, em áreas de guerra, né, que estão sendo, por exemplo, né, sitiadas e tudo. Recentemente, a gente viu imagens aterrorizantes da Síria, em que você via cidades que estavam sitiadas, sob bombardeio constante, que as pessoas abriam os bazares, iam na rua fazer as compras, as crianças estavam brincando na rua, e você ouvindo, ao fundo, o barulho do bombardeio. Tá? Chega uma hora que as pessoas quase que se adaptam, né, entre aspas, a essa situação de risco, a essa situação de hiperexposição, alguma coisa que pode, inclusive, lhes custar a vida, porque o instinto de sobrevivência, né, buscando essas outras questões, por exemplo, o convívio, ou até mesmo a sobrevivência. Milhares de pessoas precisaram se submeter ao risco de serem contaminadas porque estavam em áreas essenciais, né? Transporte, vocês, jornalistas, nós da área de saúde. Né? Então, chega uma hora em que essa defesa, ela reduz, né? E eu começo, então, a me expor ao risco, mesmo sabendo conscientemente de que eu estou mais arriscado.
Nós temos uma preocupação muito grande, porque esse decreto do fim da pandemia, né, sem avisar o vírus, ele não está acontecendo só aqui, ele está acontecendo no mundo inteiro. A Europa sempre foi a nossa linha de frente, assim, a gente sempre viveu o que acontecia lá, um mês depois começava a acontecer aqui. Desde o começo da pandemia, a gente aprendeu muito pouco com isso e usou muito pouco isso. O que está acontecendo agora, eu acabei de ler alguns boletins das redes médicas que eu acompanho. A Itália, por exemplo, está com uma aceleração no sul, inclusive se voltando a regras restritivas, a normas restritivas que não se tinha há muito tempo, né? Então, suspenderam a aula, está tendo neste exato momento uma reunião do governo com as autoridades sanitárias para voltar a fazer restrições sérias, porque os números estão escalando muito fortemente lá. Isso está acontecendo também na Espanha, também na Inglaterra, também na Alemanha e em Israel. Isso é fruto do quê? Férias de verão com a flexibilização, o pessoal saiu julho e agosto e voltaram contaminados, os números estão escalando lá de novo. Eu temo que isso represente uma nova escalada de novos contaminados. O que a gente pode, pelo menos, ter de mais positivo é considerar que hoje conhecemos um pouco mais do vírus e as medidas para proteger as pessoas contaminadas, elas estão mais eficientes. Então, é provável que a gente possa ter mais contaminados, mas, felizmente, menos mortes. Né? Mas a pandemia não cedeu. Né? O vírus continua circulando. As pessoas, elas têm, não sei, o ser humano, né? Ele consegue se adaptar, né? O que eu senti no início da pandemia, doutor, é que teve aquela negação, né, primeiro. Depois de um certo tempo, estou falando por mim até, você se adapta de uma tal forma, a gente tem essa capacidade, né, de se adaptar e se acostumar com aquilo. Umas pessoas enfrentaram a pandemia de uma forma, outras pessoas de outra forma. Cada um reagiu de uma maneira. Tem gente até que gostou e está gostando agora. E tá essa mudança de ter que sair de casa. Estava tão bom na minha casa, eu estava com os meus filhos, eu tinha esse convívio, agora eu vou ter que sair. Quer dizer, teve uma coisa de início daquela negação, estou preso em casa. E agora as pessoas estão tendo que sair, mesmo com a flexibilização, mesmo desobedecendo aí, não avisando o vírus, tem muita gente que está reclamando de abrir, de ter que sair. Essa adaptação do ser humano é estranha, né, doutor? É isso. Quando a gente fala em falência adaptativa, a gente está falando que antes dela a gente tem um esforço adaptativo. Né? Uma das grandes características humanas e que talvez tenha feito com que a nossa espécie tenha sobrevivido a ponto de virar a espécie dominante no planeta atualmente é isso. Né? Nós não somos capazes não só de nos adaptar ao ambiente, como adaptar o ambiente a nós. Essa é uma característica exclusiva do ser humano. Os animais se adaptam ao ambiente, não o ambiente a eles mesmos. Né? E, de fato, o que ocorreu, e é muito interessante, é que muitas pessoas se deram conta de que essa situação de mais reclusão e tal poderia representar uma nova forma de poder fluir na vida. Então, você tem nesse retorno agora gente resistindo a voltar a esses fluxos e gente desesperada para voltar também. Tá? O fato é que a gente está vivendo ainda uma transição e que os novos modelos de fluxos de vida ainda estão sendo ensaiados por todos nós. Tá? Se fala muito do novo normal, o novo normal ainda está longe de acontecer. O que a gente está fazendo agora é uma reflexão sobre tudo que nos impactou nesses primeiros meses de pandemia, para a partir daí sim começar a criar novas propostas de fluxos. Tá? Os mais introspectivos, os mais introvertidos vão continuar achando que ficar em casa é mais legal, e os mais extrovertidos vão querer sair na rua, lambendo inclusive corrimão de metrô e tal. O que eu senti, a gente já está no finalzinho desse primeiro bloco, o que eu senti, doutor, é que como a cultura, né, como a música, como a arte, ela ameniza os nossos sofrimentos, né? Então, você muitas vezes está triste, você ouve uma música. Então, como faz bem, né? Nós vamos no segundo bloco falar de outros transtornos, mas como faz bem o lado que a gente não tinha contato, né? Faz bem para o ser humano, né? Tudo aquilo que representa um estímulo subjetivo de satisfação e prazer nos faz bem.
E uma coisa, um legado da quarentena foi exatamente isso. A gente acabou ficando mais introspectivo, com relações mais intimizadas, e o tempo que a gente recebeu de volta, ficando confinado, fez com que a gente repensasse essas questões, né? Inclusive nisso tudo que diz respeito a gente estimular as nossas sensibilidades. E a arte, de uma forma geral, é o grande estímulo para isso tudo. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui e no próximo bloco eu quero saber, doutor, sobre os outros transtornos, né? Porque muita gente desenvolveu depressão, ansiedade, tem muita coisa que foi desenvolvida durante Sim. esse tempo. Isso foi causado por essa fadiga, né, da quarentena. A gente volta em instantes. Até já. Até já. César reduz a mortalidade infantil no país, se fazendo presente. Luana previne o câncer de mama e de ovário, sendo uma empresária parceira. Sandra muda histórias, sempre que fortalece e orienta uma família. Os benefícios da amamentação são para toda a vida. Amamente seu filho até os 2 anos ou mais. Apoie a amamentação. Proteger o futuro é papel de todos. Opinião Livre está de volta. Hoje nós estamos conversando com Ricardo Sebastiani, psicólogo, psicoterapeuta, especialista em psicologia clínica e saúde pública. Nosso tema é fadiga da quarentena. E Ricardo, segundo uma pesquisa da UERF, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, houve um aumento de 90% nos casos de depressão no Brasil desde o início da pandemia. Quais as causas desse aumento? Você acha que é possível reverter esse dado ou você acha que pode aumentar ainda mais? Silvia, super, super pertinente a sua pergunta. Essa é uma das grandes preocupações que nós, da área de saúde mental, temos tido agora, é o que a gente está chamando de quarta onda, né? A pandemia provocou uma escalada bastante preocupante nas condições de sofrimento mental da população, aumentando os transtornos. Nós temos que falar disso em 2 tempos, né? Primeiro é que assim, já existia na população mundial, antes mesmo da pandemia, uma escalada dos transtornos mentais, né? Já em 2017, a Organização Mundial de Saúde identificava as depressões como a doença que mais incapacita e mata a população mundial. Elas ultrapassaram doenças cerebrovasculares, ultrapassaram o câncer e já eram o primeiro lugar em termos de transtornos, de doenças que atingem a população mundial. Com a pandemia, esses números eles escalaram, né? Então, essa pesquisa da Universidade Estadual do Rio de Janeiro ela é verdadeira. A Associação Brasileira de Psiquiatria publicou agora em setembro uma outra pesquisa nacional bastante preocupante, dando conta de que a gente teve um aumento de quase 50% no aumento de procura por ajuda psicológica e psiquiátrica durante a pandemia, e que os casos de tentativa de suicídio aumentaram em 25%. Com prevalência em população mais jovem, de 14 a 25 anos. Então, são dados muito preocupantes, e isso a gente está chamando em saúde mental de quarta onda, ou seja, é um problema, um efeito colateral da pandemia, que pegou carona num problema que já vinha acontecendo em termos de saúde global, e que agora a tendência, mesmo com a diminuição dos impactos da pandemia, isso vai continuar escalando. Então, é uma enorme preocupação nossa, e os alertas já estão sendo lançados aí para toda a comunidade de saúde. Mas por que acontece isso? Assim, são diferentes formas, a gente falou no primeiro bloco, né? Então, tem pessoas que estão bem, tem pessoas que chegam a tentar o suicídio. Ela já tinha uma doença pré-pandemia e se agravou com o isolamento, é isso? Sim, o que a gente pode dizer é o seguinte, todas as fragilidades do ponto de vista de estrutura psíquica que as pessoas tinham, elas foram exacerbadas agora. Então, sem dúvida, o que a gente observou nos primeiros meses foi uma piora no quadro dos pacientes que já vinham em tratamento, tá? Com o passar do tempo, a gente começou a ver que pessoas que já tinham passado por tratamentos, por exemplo, na clínica que eu trabalho, eu fui procurado por pacientes que eu atendi há 12 anos atrás. Há 15 anos atrás, eles voltaram a nos procurar, como se aquelas cicatrizes emocionais que estavam ali
contidas, que estavam ali resolvidas, elas abrissem de novo. Né? E essa questão toda que a gente vem falando do estresse, ela está potencializando isso mesmo para pessoas que não tinham nenhum tipo de antecedente. A gente tem que entender uma coisa importante, que é o seguinte: as pessoas hoje estão sob uma enorme pressão pautada por duas grandes variáveis que elas não têm como controlar. É a imprevisibilidade e a implanejabilidade. Né? Longo prazo para a gente, passou a ser o mês que vem, a semana que vem. Então, a gente não tem como planejar. Eu converso com vários executivos que estão agora naquele período de planejamento, né, para o ano seguinte, e eles não sabem como vão planejar o futuro, né, 2021 das suas empresas. Isso impacta, né, numa sensação de não se conseguir ter uma linha de tempo, né, e de impotência. Então, isso gera mais angústia, isso gera um desespero maior. E se a gente for pensar, a gente tem outras pressões que já vinham acontecendo e que continuam. O país estava passando por uma crise sociopolítico-econômica já há 5 anos. A pandemia veio para colocar uma espécie de gota de transborde nisso. Né? O mundo já vinha passando por uma série de conflitos e de tensões muito grandes, seja na questão comercial, seja nas questões geopolíticas. Então, a gente já vinha vindo de uma década muito difícil, com muita pressão sobre as pessoas, desde a pessoa mais simples até o cara com o maior poder que se possa ter. Então, veja, a implanejabilidade, por consequência, a imprevisibilidade, né, essas duas coisas andando de mãos juntas, isso está criando uma enorme preocupação nas pessoas e esse sentimento de impotência e frustração. Isso, sem dúvida, se continua por muito tempo, e já está há vários meses, né, isso está impactando de uma forma geral nas pessoas. Óbvio, quem é mais vulnerável acaba tombando mais cedo, né? Quem tem mais resistência consegue suportar um pouco mais. Mas eu posso dizer que a continuidade desses fatores ela vai aumentar cada vez mais o sofrimento mental das pessoas e a instalação de novos transtornos. E o que a gente estava falando, pontuamos bem aqui, né? Não é que a pandemia foi a culpada, ela aumentou o que a pessoa já tinha. Por exemplo, quem sofre de ansiedade continuou sofrendo de ansiedade e piorou com a pandemia, né? Sim. Uhum. Sim, isso vale para os casos de depressão, isso vale para os casos de transtorno obsessivo compulsivo, enfim, para todos os transtornos, quem já tinha aquela vulnerabilidade instalada, mesmo que tivesse estável, né, acabou tendo isso potencializado. É uma lei da física, né? Quando a corrente está sob tensão, a tendência é estourar no elo mais frágil. Então, quem já tinha fragilidades, essas fragilidades acabaram sendo potencializadas e isso fez com que muita gente sucumbisse. Né? Agora, quem não tinha está sob imensa pressão e isso, infelizmente, se continuar assim, vai fazer com que mais gente adoeça. E, no primeiro momento, né, a pandemia ela destacou, né, a importância do trabalho dos profissionais de saúde, os médicos, enfermeiras, socorristas. E agora nós percebemos que há um reflexo, né, muito grande da pandemia na saúde mental, em tudo, né? Os profissionais que atuam com saúde mental, pelo que eu entendi, estão preparados. O que vocês fizeram? Num primeiro momento, vocês receberam aquele baque, aí agora já as pessoas elas procuraram mais vocês. Como é que foi a adaptação desses profissionais muito procurados nessa parte de psicologia, de mente? Como é que foi? Vocês estavam preparados para esse cenário? Tiveram que se adaptar? O que a gente pode esperar agora para o futuro? Bom, preparado para esse cenário ninguém estava. Né? Acho que a gente... aí eu falo particularmente, né, dos meus colegas, da minha turma, vamos dizer assim. A gente já vinha trabalhando com essa questão da escalada do sofrimento mental. Né? Vários alertas e várias iniciativas já vinham sendo tomadas desde 2017, 2018, né? Em vários segmentos. E, no caso da psicologia, nós já tínhamos alguma experiência acumulada no atendimento online. E isso, na pandemia, foi crucial.
né? As redes aumentaram, para você ter uma ideia, só uma das redes que a gente montou para dar suporte gratuito aos colegas da linha de frente, tem mais de 6 mil psicólogos voluntários atendendo gratuitamente, né, Olha, esses que colegas. bacana. Né? Nós temos alguma coisa na casa aí de 20 mil psicólogos que estão atendendo gratuitamente online, né, em diversas plataformas, vinculadas a grupos de estudo, vinculadas a faculdades, vinculadas a ONGs, justamente para poder dar conta disso. E agora a coisa se expandiu não só para os profissionais da linha de frente, mas também para o atendimento da população. Esse foi um enorme esforço que a gente fez e continua fazendo. Né? A telemedicina, de uma forma geral, ganhou novos contornos para a gente poder ser mais ágil e mais efetivo e a um custo cada vez menor para as pessoas que precisam. Mas, assim, precisamos fazer mais. Vamos precisar fazer mais e estar mais atentos ainda. O grande problema, Silvia, é que nós também estamos no mesmo barco. Então, o quê? No mesmo barco. E a gente está sofrendo tanto quanto vocês. Sabe? Nenhum profissional de saúde mental está acima do bem e do mal. A gente sofre das mesmas incertezas, das mesmas inseguranças, das mesmas angústias que qualquer outra pessoa. Isso também é um ponto de muita preocupação nossa, sabe? Para não Sofrimento enlouquecer, né? o sofrimento mental o sofrimento mental nosso é grande e assim uma das coisas que a gente tem, e isso já também está sendo mobilizado, é a instalação de uma forma muito preocupante de quadros de burnout nos profissionais de saúde e vocês jornalistas, que são outros que estão também com a corda esticadíssima, nos professores. Nossa, eu nunca trabalhei tanto, doutor. Sim, nunca trabalhei tanto. Não, vocês estão na linha de frente tanto quanto nós, sabe? Assim, e sob uma enorme tensão, sob uma enorme pressão. Então, tem algumas categorias profissionais que estão mais sensíveis a desenvolver burnout, tá? Profissionais de saúde, jornalistas, professores e pessoal de segurança. Né? Isso também, a luz vermelha já está acesa no nosso painel. E o que eu sinto, agora a gente falando um pouquinho do isolamento social, né? Muita gente, por exemplo, eu tive o privilégio de passar com a minha filha, quer dizer, tem gente, você deve ter a sua família, tem gente que se isolou com os entes queridos, né? Apesar de eu ficar longe da minha mãe, enfim. Mas tem gente que ficou sozinho, eu conheço gente que ficou sozinho. Como é que a gente desenvolve, que mecanismo tem na mente da gente para não enlouquecer? Aquela coisa, o que você aconselha, né? Essa força que a gente tem que ter dentro da gente, porque é dentro da gente que a gente busca essa força, doutor, para aguentar qualquer coisa, para aguentar a pandemia, para aguentar a solidão, para aguentar a angústia, para aguentar a ansiedade. Como é que a gente faz para desenvolver essa força mental? Pois é, isso, veja, o que você está falando é muito importante, Silvia, porque o isolamento, principalmente as pessoas que ficaram solitárias, né, ele impactou demais. A natureza humana ela é gregária. Né? Nós conseguimos sobreviver como espécie porque a gente se juntou em bando para se proteger, né? Para funcionar coletivamente. Isso remonta a milhares de anos. Então, isso se tornou uma parte da natureza humana, né? Sermos entes gregários. E a privação, né, desse convívio com as pessoas, ela impactou muito a todos nós, mesmo aqueles que estavam com alguém perto, né, ou dentro de casa, no isolamento e tal. Quem ficou sozinho teve que se virar muito, né? As redes sociais, a comunicação digital, ela ajudou bastante. Mas, assim, sem dúvida que a maioria das pessoas que teve que enfrentar, principalmente os primeiros meses de pandemia, sozinhas, essas sofreram muito mais. Né? Essas foram as que começaram a, né, entrar em fadiga de quarentena muito mais rápido. E muita gente realmente entrou em depressão, entrou, né, num sofrimento mais profundo mesmo. E, doutora, o isolamento, ele trouxe muitos danos mentais, né? A falta de contato com amigos, familiares. O que a gente pode fazer para amenizar isso? Só para a gente encerrar. Muito bom, Silvia. Eu acho que assim, nós somos seres gregários e a gente precisa do convívio com as pessoas. Né? A natureza humana é gregária. Claro que a gente tem que continuar tomando os nossos cuidados em termos de distanciamento, uso da máscara, todas as medidas que todo mundo sabe, mas alguma flexibilização a gente precisa começar a fazer. Isso vai depender de realidade para realidade. Não estou absolutamente defendendo
o fim da pandemia, pelo contrário, a gente está preocupado com tudo que está acontecendo, mas atividade ao ar livre, né, encontros onde as pessoas possam, guardando a distância, poder pelo menos se ver, né, em 3D e não mais só na telinha, atividades físicas, atividades artísticas, atividades manuais. A gente tentar voltar a colocar um pouco mais de atividades que nos gerem prazer no nosso dia a dia. Nós estamos passando agora por uma segunda fase de esforços adaptativos, a exemplo do que a gente passou lá em março e abril, e vão passar provavelmente por mais umas 2 antes de que a gente volte a ter o tal do novo normal. Então, é muito importante que cada um tenha consciência disso e que a gente saiba que o esforço coletivo ele ainda é a nossa melhor arma. Nós sobrevivemos como espécie porque soubemos trabalhar coletivamente. A gente continua precisando desse tipo de esforço, desse tipo de solidariedade, desse tipo de respeito entre as pessoas para que a gente possa sair dessa da melhor forma possível. Muito bem. Agradeço muito a sua participação aqui no Opinião Livre, viu, doutor? Muito obrigada. Muito obrigado pelo convite, eu espero poder ter ajudado, estou à disposição sempre. Muito obrigado aí pela iniciativa de vocês. Para nós da saúde mental é muito importante que a população seja bem informada. A gente que agradece o trabalho de vocês. Bom, nossa Opinião Livre fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau.